Olá pessoal, eu sou Flanca Taedes do canal Historiando a Verdade e hoje eu vim falar mais uma vez do ex-presidente Lula e sua condenação, que para muitos é uma condenação política. E tudo começou, né? Quem puder assista, eu vou deixar aqui a indicação de um filme chamado Snowden, um documentário do Oliver Stone, né? Snowden é um ex-espião da CIA, trabalhou para a NSA, né? Que está hoje asilado na Rússia, não é? E ele está asilado porque ele é condenado, ele é considerado um traidor da pátria, porque ele revelou segredos, né, dos norte-americanos que, na verdade, não são segredos. Ele mostra que os Estados Unidos, eles grampeiam todos os sistemas de internet do mundo. Por exemplo, Facebook, Google, o próprio YouTuber, Microsoft, tudo que é sistema, né? Hotmail, Gmail, tudo é grampeado pela CIA. A própria câmera, né, do celular, a câmera do computador, tudo isso a CIA tem acesso através de programas altamente avançados, né? Então ele pode a qualquer momento estar rastreando você dentro de casa nu, ele pode estar rastreando as suas conversas, não só pela câmera, mas também pelo telefone, tá? E aí, Edward Snowden, cansado disso, né? Porque a quarta emenda garante, né, a inviolabilidade da informação, né? O seu direito de ter a sua inviolabilidade preservada, a sua violabilidade não pode ser exposta. Ele revela isso para o mundo, não é? E dentro dessas revelações vai aparecer inclusive gravações da CIA, da presidente Dilma enquanto presidente, vai aparecer gravações a respeito da Petrobras, vai aparecer gravações a respeito de Evo Morales, Hugo Chávez, né? Todos os governos que não têm alinhamento direto ou submissão aos Estados Unidos, tá? E também Snowden revela uma coisa muito importante. Em 2009, quando o atual ministro da Justiça, então o juiz Sérgio Moro, participa de um treinamento tático contra terrorismo no Rio de Janeiro, que na verdade já era o começo da Lava Jato ali em 2009, tá? E qual era a finalidade da Lava Jato? Né? Destruir ou impossibilitar a viabilidade de governos, né, de centro-esquerda no país. Já não era mais de concordância para os barões, né, os mandarins, como chama Noam Chomsky. Noam Chomsky é um neurolinguista, né, norte-americano que faz duras críticas ao sistema de empoderamento dos Estados Unidos. Eu tenho vários livros dele, esse é o último que ele publicou, chamado, né, Quem Manda no Mundo. Né? E aqui ele discorre quem manda no mundo. Quem manda no mundo é o capital financeiro, quem manda no mundo são os especuladores, mas a democracia é uma democracia de fachada. Tá? Então ele mostra ali que já começa a se trabalhar a Operação Lava Jato, que mais tarde ela vai estourar, né? E o objetivo da Lava Jato, né, vai ser, né, o objetivo final vai ser desestabilizar a democracia e permitir a retirada de governos de centro-direita. Tá? Em 2014 vem a eleição, a Dilma Rousseff é reeleita para o cargo, mas Aécio Neves, né, que está inocentado agora, né, Aécio Neves, que tem uma série de pendências, né, na justiça. Umas eu já coloquei em likes anteriores, ontem mesmo coloquei uma bem pesada sobre Aécio Neves, mas Aécio Neves, né, juntamente com um grupo, né, da direita conservadora aqui no Brasil, vai começar a colocar pautas bombas. Eu vou deixar no like aqui, por exemplo, quando Silas Malafaia vai chamar
Eduardo Cunha de um dos maiores intelectuais do Brasil. Né? É claro que ele não vai lá visitar, né, Eduardo Cunha agora, porque, né, é um homem que a palavra dele não é muito confiável. Né? Então começam a desestabilizar o governo, não só com pauta-bombas, né, mas como trancar a pauta no Congresso, e um governo, um executivo não funciona sem um legislativo. Vai enfraquecer a economia que está em recessão desde 2008 devido à bolha financeira dos Estados Unidos, vai piorar a situação, e aí a elite brasileira que vai sair às ruas sobre o discurso de combate à corrupção, que na verdade não é, porque se fosse, teriam saído na rua, né, para a tirada do governo Michel Temer, que foi acusado de corrupção e formação de quadrilha no seu governo, mas o objetivo era o que o Michel Temer fez, né, o que o Michel Temer fez. Tirou a lei trabalhista, terceirizou a mão de obra e só não aprovou a Previdência porque estava muito queimado, que é o que se pretende agora com Jair Bolsonaro. E prosseguiu a Lava Jato, né? Lula, quando presidente, ainda recebeu um telefonema de um advogado dizendo: olha, a República de Coritiba, a cereja do bolo é a sua cabeça, é a sua prisão. E isso com Lula já presidente. Né? E segue. Vem a eleição do ano passado, mas antes da derrubada do governo Dilma, vem primeiro a condução coercitiva do Lula. Lembrando que a condução coercitiva, segundo o Código Penal, ela só se dá quando o réu não comparece 2 vezes sob convocação. O Lula tinha ido em todas, mesmo assim foi levado em condução coercitiva, que para muitos advogados ela foi um ato criminoso, né? Pelo menos os advogados que levam ao pé da letra a Constituição. Então ali foi um ato criminoso. Logo em seguida vem a gravação das conversas de Dilma Rousseff e Lula, né? Grampeado por Sérgio Moro sem autorização do Supremo Tribunal Federal, que é crime. Né? E aí há uma falha da Dilma, porque a Dilma poderia ter mandado prender Sérgio Moro, porque ele é juiz de primeira instância, se não tem autorização, como é que ele pode grampear telefone de uma presidente da República e ainda vazar para a Rede Globo para quê? Para desestabilizar o governo e facilitar o impeachment de Dilma Rousseff. Então ele está por trás de tudo isso. Posteriormente, né, após a queda da Dilma Rousseff, o governo, é claro que a esquerda, né, a centro-esquerda vai ficar fraca. E aí o próximo trabalho, Dilma, por exemplo, até hoje não foi processada em absolutamente nada. Né? Caiu por quê? Caiu sobre uma desculpa, né, de um crime que ela não cometeu, né, e que Michel Temer fez muito pior e permaneceu no poder. Logo em seguida, a cereja do bolo seria a prisão do Lula. Então vem a condução coercitiva, mais tarde vem a sua condenação, né, do triplex, que não há documento nenhum. Né? A sentença que Moro dá, e eu vou escrever embaixo, a acusação de Antônio Dallagnol, que é um pastor evangélico adversário político do Lula, então não tinha condições éticas de acusá-lo, mas mesmo assim o fez. Ele acusou por convicção. Convicção não é prova. Convicção é convicção. Eu gostaria de encontrá-lo um dia e pedir a convicção dos números da Mega Sena, já que ele é tão convicto de tudo, né, para ver se eu acerto. Criou aquele PowerPoint, né, em que tudo era o Lula, mas engraçado que não criaram um PowerPoint para o filho do Bolsonaro, que não sabia que o Queiroz fazia aqueles esquemas ilegais do lado do gabinete. Mas o presidente tinha que saber de toda a nação. E Moro o acusa, mesmo sem provas, de crimes indeterminados futuros. Indeterminados são crimes que não aconteceram. E ele é preso. Preso, sai o recurso, né? Os advogados recorrem para o TRF4, né? Do Thompson Flores, e da primeira instância para a segunda vai ser o processo mais rápido da história do jurídico brasileiro, 6 meses. A Lava Jato levava de 1 ano e meio a 2 anos para julgar um processo em primeira e segunda instância, o dele foi em 6 meses. Por quê?
para ser condenado em segunda instância, que Moro deu 9 anos e Thompson Flores aumentou para 11 anos e 2 meses. Por quê? 11 anos e 1 mês, desculpe. 11 anos e 1 mês, porque se não tivesse esse 1 mês, o crime dele seria, o suposto crime seria prescrito, tá? Tudo isso porque, condenado em segunda instância, ele não poderia participar do processo eleitoral. E depois tentou em cima do processo. Foi condenado ano passado, foi preso em abril e até hoje o processo não saiu de lá. Não teve a mesma velocidade que teve da primeira para a segunda instância. Não teve da segunda para a terceira, né? E parece-me que hoje está sendo julgado no STJ, que não é a última instância, e é o CTF. E a justiça diz, né? O Código Penal diz que nenhum brasileiro será preso, salvo o processo ter sido tramitado e julgado. Tramitado e julgado é recurso na última instância, é STF. E por que Lula está preso? Lula está preso porque ele é um preso político. Tanto é político que é o único preso no Brasil que não fala com ninguém. Vocês já viram Suzane von Richthofen da entrevista, o maníaco do parque da entrevista, Fernandinho Beiramar dando entrevista, Marcola dando entrevista, né? Abdel Al-Nassif, o estuprador, né? Dando entrevista, menos Luiz Inácio Lula da Silva, que não pode, né? A segunda condenação, que veio pela Carolina Lebus, a teleguiada de Moro, teve quase a mesma quantidade de pena, com um detalhe, né? Ela condenou Lula através do processo de Moro. Ela deu um Ctrl-C, Ctrl-V. Tanto que a condenação dela, ela condena ele não pelo sítio Atibaia, que não é dele, é da família Bittar, mas por supostas reformas feitas em nome dele, sem prova nenhuma. Mas sai na sentença condenado pelo triplex. Quer dizer, ela copiou e colou, não teve nem a pachorra de olhar o processo para tirar triplex e colocar sítio em Atibaia, né? E sai a segunda condenação. Luiz Inácio Lula da Silva foi o primeiro preso na história do país, desde 88, a ter um habeas corpus negado. Até aquele estuprador que eu falei agora há pouco, Abdel Al-Nassif, teve habeas corpus, foi liberto e foi morar no Paraguai, sendo preso 4 anos depois, tendo estuprado mais de 100 mulheres. Tá? Luiz Inácio Lula da Silva foi o único preso que é garantido por lei que não foi permitido a ida dele no enterro do irmão Vavá. E só foi permitida a ida dele na morte do neto, porque senão ia ficar muito mal para a jurisprudência brasileira, que já está sendo vista, né, lá fora com desconfiança e com parcialidade. Por que parcialidade? Né? O ministro que deu a ordem de soltura, né, o Marco Aurélio, ano passado, era para ter sido cumprida. Um ministro não pode se sobrepor a outro. E o Dias Toffoli revogou uma coisa que ele não podia, né? Rasgando, triturando a Constituição brasileira. Né? Tudo isso para manter Luiz Inácio Lula da Silva preso, né? Que nem a ONU, né, na sua Comissão de Direitos Humanos, que chegaram a chamar de comissãozinha, né, a ONU determinou que os direitos políticos deles não estavam cassados, né, porque ele estava preso em segunda instância, então permanecem os direitos políticos, que ele participasse da eleição. Ele não pôde participar. Né? Mesmo que o Brasil tenha assinado o acordo e ratificado, ou seja, reafirmado o que fez. Mesmo assim, foi negado o direito dele a participar. Mas participaram Aécio Neves, né? Cheio de crimes. Participou João Dória, que responde em segunda instância. Né? Responde em segunda instância por quê? Invasão de terreno público. Ele que é contra o MTST em São Paulo, né? Que diz que é baderneiro, ele invadiu um terreno em Campo de Jordão, do município, há 20 anos atrás e nunca devolveu. Condenado em segunda instância, participou. Né? Paulo Preto, acharam uma conta na Suíça, né, que era assessor de Zé Serra, com mais de 23 milhões de dólares. Zé Serra está solto. Geraldo Alckmin está solto, acusado de dezenas de crimes. Né? Zezé Perrella, pego com um helicóptero, né, com 455 quilos de pasta base de cocaína,
a Polícia Federal não conseguiu provar de quem era, dentro do helicóptero dele, de quem era a cocaína. Talvez tenha sido implantada, né? Alguém chegou lá com 455 quilos na cabeça e colocou dentro do helicóptero. Né? A Polícia Federal não conseguiu provar. Né? Gedel Vieira Lima, aquele 50 milhões de reais encontrado no apartamento dele na Bahia, não é só dele. Aquilo pertence a Temer, Moreira Franco, né? Aquele grupo todo que ninguém grampeou, nem o Sérgio Moro grampeou, quando o Temer deu foro privilegiados para eles não serem presos e não foram presos até hoje. Não é? Então, consolida-se a cada dia que passa a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva como uma prisão política, porque é baseada numa delação de um cara que já foi delator, Alberto Youssef, já foi delator no esquema de corrupção do Banestado, do qual o juiz Moro foi juiz. Só que o Banestado levaram do país 145 bilhões de dólares, que hoje, né, mais ou menos daria 1 bilhão de reais, 1 trilhão, desculpe, de reais. Mas ninguém foi preso. Ninguém foi preso, o esquema foi abafado e ficou por isso mesmo. E Sérgio Moro, o paradigma da moral, era o juiz. Outros esquemas, né? O esquema da privataria tucana, está aqui o livro. Esse livro aqui é baseado em documentos, a privataria tucana. Tá? Aqui diz que as privatizações deram um prejuízo ao país de 45 trilhões de dólares. Mas ninguém foi preso. Não é? Muita gente diz, mas melhorou muito o sistema de telefonia. Gente, melhorou o sistema de telefonia porque a tecnologia aumentou. Nos anos 90, o telefone não era digital, era analógico. Só se fazia ligação. Né? O avanço tecnológico é que permitiu a melhoria da telefonia. Não a privatização. A privatização só trouxe para nós uma das internets mais caras do mundo e um dos sistemas de telecomunicações via telefone mais caros do mundo. Né? Banda larga na TV, né? Uma das mais caras do mundo. Fora as chantagens que possui e que a agência de telecomunicações não vigia absolutamente nada. Porque são homens e homens são subordinados a dinheiro. Tá? Então, a prisão de Lula, se Lula está preso por causa de um apartamento que não tem documento e um sítio que não é dele, por que Fernando Henrique não está? Já que possui um apartamento no Jardim de 400 metros quadrados, um em Paris, possui fazenda de gado, possui fazenda de corte de cana, mas ninguém nunca investigou a vida do príncipe. Ele continua solto sem responder absolutamente nada. Não é? Hoje, no Brasil, eu vou deixar aqui, né, vários links de vários juristas, né, inclusive juristas, adversários políticos, que dizem que Lula é inocente. Tá? E assim como vou deixar também nos links abaixo, os mais abaixo, né, o motivo real da prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? Que Gessé de Souza, nesses livros aqui, me permita, né, que hoje eu estou sozinho, Gessé de Souza, na série que ele escreve, não é? A Ralé Brasileira, né, que ele fala da classe trabalhadora, a classe média no espelho, que ele fala da classe média, e a classe média nada mais é do que uma vassala da elite ou um muro que evita a ascensão social da classe trabalhadora, tá? E fala também da elite do atraso, né? Desde a escravidão à Lava Jato, que ele está fazendo uma alteração e deve lançar no futuro próximo aí, a elite do atraso, desde a escravidão a Bolsonaro. E a radiografia do golpe. Tá? Ele fala como foi arquitetado o golpe no Brasil, né? Inclusive
com Fernando Holliday, Kim Kataguiri, né? Como eles aprenderam com os irmãos Koch, dono de petrolíferas, né? Nos Estados Unidos, como fazer agitação, como inventar o discurso da corrupção, né? Que a corrupção real é os juros da dívida pública, como eles foram financiados por organizações internacionais e como a sentença do Moro é semelhante à sentença de Botha, presidente da África do Sul, do partido de Nelson Mandela, acusado de reformas na sua casa de campo. Não é? É uma acusação bem semelhante que afastou o presidente de lá e prendeu o ex-presidente aqui. Não é? E mostra também, né, que isso é coisa que acontece no mundo todo hoje. Essa organização, Estudantes pela Liberdade, que aqui no Brasil é chamado de MBL, ele foi às ruas não pelo combate à corrupção. Eles foram à rua para tirar o governo que é de centro-esquerda. Porque o governo de centro-esquerda não queria fazer as reformas que permitem, né, tanto a elite como a classe média ganharem mais dinheiro. E agora, né, a cereja do bolo seria a reforma da Previdência e principalmente a reforma com capitalização, que eu já falei em outra gravação anterior. Tá? Então, a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva é ilegal, né? É considerada por muitas pessoas importantes do mundo, né? Tanto que isso lhe rendeu uma indicação ao Prêmio Nobel da Paz. Tá? O Brasil, às vezes, é um país engraçado. Você prende, né, o presidente que foi o melhor presidente, segundo a avaliação quando ele saiu da história do país. O presidente que, quando o presidente foi chamado por Barack Obama do político mais importante do planeta e hoje considerado o preso político mais conhecido do mundo. Né? Ele, né, e Julian Assange, né, do Wikileaks. O Wikileaks é um outro programa que eu vou gravar e qual serviço de relevância o Wikileaks fez para a humanidade. Né? Há por trás toda uma esquematização para se criminalizar essas pessoas e tentar também destruir suas biografias. Né? Destruindo a biografia, mas infelizmente para eles, a história sempre inocenta. Criminalizaram Nelson Mandela, a história inocentou. Criminalizaram Martin Luther King, a história o absolveu. Criminalizaram Abraham Lincoln, a história absolveu. Criminalizaram Che Guevara, a história absolveu. Criminalizaram Malcolm X, Fred Hampton, Mahatma Gandhi, mas a história sempre absolve. Por quê? Porque foram homens que lutaram por quem necessita. Foram homens que lutaram pelos mais pobres, pelos que clamam por justiça, mas a justiça não atende. Não atende por quê? Porque a justiça pensa em si só. Vou dar um exemplo que falou outro dia um sermão, o padre Júlio Lancelotti, né? Um desembargador que existe no Rio de Janeiro que tem mais de 60 imóveis. Mas, no entanto, ele recebe auxílio moradia de quase 5 mil reais. E em São Paulo existe 20 mil moradores de rua. Que o prefeito tirou o auxílio de 400 reais, né, que dava condição de pessoas terem um barraquinho para morar, que agora voltaram para a rua. O juiz é um Deus. E é um ser humano como outro qualquer, só que esse ser humano pobre não é tratado nem pela justiça e muito menos pelo Estado com dignidade. Ok, pessoal? Quem gostou da gravação, deixe um like, se inscreva, participe, compartilhe, mande questões, questione, pergunte, que nós estamos aqui para esclarecer, tá bom? Um abraço e até a próxima.